E aí galera, boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui é Ayrton Ramos da R-Som. Vim aqui fazer mais um vídeo pra vocês. Pra gente debater aí mais alguns assuntos do áudio, certo? Então, gente, eu ia fazer um vídeo hoje com o nosso sistema montado para tocar, certo? Porque eu ia alinhar essas caixas de médio. Eu ia ver se eu fazia o alinhamento dela. Ia ver como é que ela se comportava, né? E usar o Smart aqui, fazer uma coisa simples, mas deu problema com o microfone e condensador, então eu optei por não fazer, certo? Mas eu vou providenciar sim, pra gente fazer o vídeo alinhando elas, ver como é que elas se comportam. Até porque eu nunca fiz o alinhamento delas, certo? Então assim, é mais. Também quero agradecer a todos aí que estão curtindo o vídeo, que estão comentando, que a galera de fato estão comentando bastante. Embora eu sou muito novo questão de vídeos assim do YouTube, mas mesmo assim vocês estão colaborando aí, certo? Então peço que vocês se inscrevam no canal, já ajuda, né? Curtam aí, se tiver qualquer dúvida pode perguntar, bota aí nos comentários aí que eu faço um vídeo específico, certo? E vou fazer também um vídeo, como eu já havia falado no vídeo anterior, eu vou fazer um outro vídeo filmando, montando o material todo, som e o palco, certo? E possivelmente fazer até um alinhamento desse sistema montado, ver como é que ele se comporta. Até porque eu uso 3 caixas por lado, então seria ideal usar mais caixa por lado, né? Mas mesmo assim é o que a gente tem, certo? Então assim, esse vídeo é um vídeo simples, mas pra gente fazer uns debates e até uma explicação mais específica de um vídeo que eu fiz, porque teve um rapaz aí do canal que ele fez um comentário sobre por que que eu usava assim o som e não usava estéreo, né? Então, voltando um pouco a esse assunto, né? Breve entrando em outros assuntos aqui daqui pra frente, é o seguinte, a minha ideia, até como um rapaz, é porque só eu esqueço o nome do pessoal aí que comenta. Ele falou justamente, deu a ideia, né, de usar a Tamiz One 702 para médio, né? Que os médios ele puxa bastante, né? Exige muito do sistema e de fato é por isso que eu penso em duplicar esse amplificador, botar outro igual para usar para médio, mesmo falando de médio sendo mais fraco do que os de grave, mas mesmo assim é bom tá com a potência sobrando, né? Então eu penso de fazer dessa forma também, né? De aumentar essa questão de amplificadores mais potentes, né? E esse de cima eu uso para uma outra função. O agudo dessa SA4 aqui, o agudo dela é muito bom, certo? O agudo dela é muito bom, muito gostoso o agudo dela, muito chega bastante, é um timbre muito bom. Eu já liguei só para teste mesmo essa tip para agudo. Meus drives eu liguei nela, mas não dá som. Quando eu boto na Cygnus, a SA4 o som é muito maior, entendeu? O ganho, a qualidade do som é muito melhor na SA4. Então já vai uma dica para vocês, caso vocês tenham um amplificador desse e queiram comprar para agudo, porque ele é bem potente para agudo, mas mesmo assim, sabendo usar direitinho, né? Certo? É uma ideia muito boa de usar ele para agudo. O timbre dele é muito bom, certo? Bom, bom demais. Aí a questão também com relação às altas. Eu uso falando 12 e um drive de 1 polegada, certo? Para o acoplamento, inclusive até posso ressaltar que eu, antes de comprar esses drives da QVS, Neodymium, eu pesquisei bastante, claro, né? Que a gente tem que ter uma referência. A gente não pode sair montando o sistema sem ter uma referência, certo? Todos é assim, acredito que a maioria das pessoas que montam o sistema de som hoje, ou ele viu tocando uma determinada caixa, ou ele simplesmente assim, vou fazer assim, fazer um teste. Mas ninguém vai dar um tiro no escuro. Ou viu tocando em algum lugar, ou alguém falou bem daquele sistema, você vai lá e faz, certo? Então a minha ideia também é essa. Então, baseado na minha pesquisa que eu fiz com relação ao acoplamento tal de alto-falantes com o driver, o ideal é que o falante seja o menor possível. Ou seja, comparado com o de 12 ou de 10, o de 8 sai muito melhor no acoplamento com o driver, certo? Inclusive eu posso dizer que foi através de Renan Lopes, né? Do projeto de estudo do áudio que eu vi alguns vídeos dele. Então essa ideia que eu peguei dele, de fazer com falante de 8. Eu havia até comentado no vídeo anterior, né? E aí, o que vocês acham? De 10 ou de 8? O de 10 ele vai baixar mais do que o de 8, claro. Só que se for um falante bom, bem robusto, eu quero ver se eu boto o da QVS, a linha Premium, um que é a carcaça toda em azul, ela é 400 RMS.
Então é uma potência muito boa para um falante de 8 polegadas, né? Então eu tô pensando em botar desse falante. Para o acoplamento das caixas, o de 8 polegadas sai melhor do que o de 10. Entre o agudo, né? Entendeu? O acoplamento fica melhor, certo? Baseado no que ele falou. Agora, claro que tem que ter estudo direitinho, a caixa bem fabricada. Um line, para você fazer um line mesmo assim, é difícil. Até esses sistemas que a gente vê mais top aí, nem sempre segue os conceitos de um line array, certo? Então aqui é só, eu só fiz apenas juntar as caixas, mas não tá um projeto original como deve ser, né? Claro, isso é fato, né? Mas o que se aproxima mais para causar esse acoplamento seria justamente o falando de 8 polegadas com drive, né? De 1 polegada, né? Eles iam acoplar melhor do que o de 10. E muito mais do que o de 12, que é o que eu estou usando aqui, certo? Não é dizer que não vai funcionar, funciona. Mas o de 8 seria mais indicado. Como eu estou usando o sistema com 15 polegadas, falando de sub, não é 18, então ele sobe um pouco mais e tem um ataque um pouco maior, assim, a velocidade dele é um pouco maior do que o de 18, então ainda assim fica bacana, fica um conjunto bacana. E caso necessite, eu penso em usar da seguinte forma: uso uma caixa com falante de 12, certo? Em cima, né, desse sistema, que eu já vi algum sistema montado algumas vezes, uma caixa grande em cima assim da line, né? E as demais pequenas embaixo. Só para preencher aquela área que ele tenha alguma dificuldade, caso ele não desça tanto. Porque eu não posso pegar com o que falando de grave, ele suba demais, né? Não dá para fazer isso. Então, mesmo ele subindo razoavelmente bem, mas eu não vou esticar tanto ele lá para cima. Então, eu posso fazer o quê? Para completar aquela região ali, então dessa região que o de 12, que ele vai descer bastante, o de 10 também, né? Eu posso completar com o de 12, só fazendo um ajuste diferente, um corte diferente, para que ele suba aquela necessidade, né? Entenderam? E inclusive, eu tive em contato com um amigo meu, que tem um sistema de som muito bom mesmo, né? E ele, 8 graves ele tem, com, se eu não me engano, são 8 caixas de alta de cada lado. Um falante e um driver, de 8 polegadas o sistema dele. E é muito bom. Ele falou que pode usar dessa forma, justamente para botar uma caixa na parte de cima do line, né? Do bump ali, a próxima caixa depois do bump é justamente com falando de 12. Se eu não me engano, foi 12 que ele falou. Não sei se foi 12 ou foi 15, mas acredito que tenha sido 12. Só para suprir aquela necessidade daquela regiãozinha ali que fica um pouco de buraco, se você parar para analisar. Só que no geral você faz uma festa tranquila com falando de 8. Mas para preencher mais as frequências direitinho, fica mais interessante com botar esse falando de 12 lá. É possivelmente o que eu posso fazer. Possivelmente. É uma ideia para o futuro, na verdade. Né? E inclusive também o custo-benefício. Se você for contabilizar, falando que eu pesquisei, né? Nesses dias, um de 10 polegadas, ele está custando em torno de R$ 450, uma média. Já o de 8 polegadas, dependendo de como eu compre, que tem eu vi lá um combo com 4 falantes, um kit com 4, isso aí é a 310 cada falante, 312 cada falante. Então você vê a economia que você vai ter, né? Vai atender bastante e a economia. Então, no meu caso, eu tô falando no meu caso, tá? Se vocês puderem comprar de 10, bem muito mais potentes, pô, bacana, pode comprar. Mas o interessante é fazer isso. Faça essa associação de valores também, ver se compensa. Porque eu queria muito comprar um sistema ativo, um sistema mais da ataques principalmente. Só que assim, para minha região não compensa, porque tem que ter dinheiro bastante para comprar, né? Um sistema desse e o retorno que você vai ter é muito difícil. Então, às vezes não compensa você investir num sistema desse. É por isso que eu começo a fazer assim minhas caixas, certo? Eu fabriquei essas caixas aqui para testes a princípio, mas acabei gostando do som, né? E eu acabei usando, né? Utilizando. Então não quer dizer que não funciona, funciona. Eu não vou dizer que aqui é online array de fato, não, não é, de forma alguma é, e tá longe de ser. Mas eu consigo tirar uma sonoridade bacana com ele. Então vai também do seu ouvido. Você sendo um cara que tem um bom ouvido, você consegue tirar uma sonoridade bacana com um sistema desse, certo? A ideia do falante, a ideia das caixas de sub, eu tô usando aqui as W-Horn com falante de 15 polegadas, é uma caixa muito grande, né, que eu queira diminuir ela. É o seguinte, a ideia de eu queria usar o sistema da cópia da Norton, certo? Que é a cópia da SB221, né? O projeto original dela, né? Então eu queria ver se eu fabricava. Tem um rapaz que fabrica caixa muito bem aqui na capital, na Aracaju. E eu ia pedir para ele fazer desse modelo da Norton. É muito bom o subwoofer dela,
né? Pense muito bom mesmo. Os falantes ficam de frente um pro outro, assim. Você já deve saber qual modelo que eu tô falando, né? Muito bom, certo? Muito bacana. Então, assim, essa era a ideia que eu de montar esse modelo da Norton com as altas, que seria justamente um falante e um driver. A preferência é essa. Eu já vi sistemas tocando com dois falantes e um driver, já vi. Só que eu não, assim, eu não gostei tanto. Não gostei tanto não. Eu acho melhor assim. Fica uma. Inclusive esse amigo meu que eu citei na estante, ele tinha um sistema desse. Ele usava quatro caixas por lado, com dois falantes e um driver cada caixa. E ele tirou essa configuração e botou justamente, aumentou a quantidade, diminuindo o falante por caixa, botou só um falante por caixa e um driver, e aumentou mais o arranjo. Então a cobertura que ele vai ter de cima a baixo, o ângulo é muito grande. Já que ela tem também uma boa cobertura na horizontal, né, razoavelmente bem, então a caixa é muito bem fabricada, por sinal, então ele também tem aquele arranjo, né, na vertical. Isso vai ajudar bastante, a cobertura fica bem bacana. As caixas lá de cima jogam muito bem longe. Aí ele vai fazendo o desenho embaixo, o arranjo, levemente para baixo, fica, nossa, muito bom mesmo. Então eu pensei, como eu já ouvi tocando um sistema desse com essas caixas da Norton, né? Cópia da Norton, claro. Já ouvi tocando, certo? E com o falante e o drive também já ouvi também tocando. Então essa é a configuração que eu queria adotar. Então vocês comentem aí também, caso vocês tenham outra ideia também, certo? Isso é o que eu gostei, porque também esse som é muito relativo. Vai ver, esse sistema aqui não serve para muita gente aí, mas cada um tem a sua peculiaridade, né, no caso, né? Tem seus gostos. Então cada um usa de uma forma, né? Certo? Aqui é só mesmo uma ideia para que vocês analisem o sistema, como é que os planos que eu tô, né, fazendo para eles, né? E comentem aí, dê a opinião de vocês, que é muito bem-vindo. Vocês comentaram coisa muito interessante aí, muito bom mesmo. Por isso que eu tô fazendo mais vídeos, porque de fato agrega mais conhecimento pra gente, certo? Vai ver, tem uma pessoa que quer montar um sistema e queria ver pelo menos um exemplo. Então tá aí um exemplo básico, um sistema básico que você pode fazer, né? Eu não vou aconselhar você totalmente fazer, né? O ideal seria comprar as caixas prontas, mas assim, nem todo mundo tem condições de fazer. Então aqui você pega um compensado, você dá pra fazer duas caixas dessa aqui tranquilo, com uma folha dessa de compensado, né? Madeira de 15 milímetros, que foi o que eu fiz a minha, que é essa daqui, de 15, essa aqui é do palco, certo? Então assim, dá pra fazer e dá pra trabalhar, ficou bacana, o sistemazinho ficou bacana, organizado, os picons certinho, ó, entendeu? Na hora da montagem é fácil de montar, certo? E vale a pena porque pelo menos só começar a trabalhar, certo? Pelo menos só começar. Então é isso aí, gente. Para um começo tudo, né, é válido, né, na verdade. Tudo que você que você puder fazer, né? Aí, com relação a esse hack, eu vou permanecer com ele há um tempo ainda, certo? Eu vou usar a mesma configuração que eu tô usando quatro subwoofers no lado A, da Tamiz One, quatro médios, que é essas caixas aqui, essas duas de baixo aqui, do lado de cá, e dois médios das caixas de cima, eu tô usando naquele lado do amplificador, da SA4, da TIP, só para completar a mesma quantidade, certo? Mas futuramente eu vou aumentar, botar outro amplificador mais potente para médio, né? Ficar melhor, certo? Essa seria a ideia, né? Daqui para frente. Mas aí, por enquanto eu vou ver, dá para usar assim, tá bacana, o som tá tendo um som muito agradável, certo? Só preciso só alinhar o sistema, ou pelo menos tentar me aproximar o máximo possível. Só que muitas vezes, pra vocês terem noção de que o som tá razoavelmente equilibrado, é que quando eu passo os microfones, né? Claro que vai depender do timbre da pessoa, da voz, né? Já chegou o tempo de eu usar o som quase flat, sem fazer nada, absolutamente nada, né? Em equalização, de mexer muita coisa. Por quê? Eu deixo o som assim, baseado no meu ouvido. Repare só que, né? Eu não uso o Smart, nunca usei o Smart assim para alinhar o sistema, né? No caso, para fazer de fato um ajuste mais fino mesmo. Mas somente no meu ouvido eu consegui deixar um som bem razoável, né? Bem equilibrado, embora materiais fracos, mas mesmo assim é o que eu tenho, certo? Consegui fazer isso. E alguns dias eu fui a alguns shows com algum pessoal que o som ficou praticamente flat e outra muito agradável, sem precisar fazer mais nada, certo? Porque às vezes a gente pega um sistema que sai mudando coisa, não quer mexer no processador da pessoa, mas sai mudando isso, mudando aquilo. E eu não, deixei o sistema do jeito que ficou bem agradável o som,
certo? Muito bom. Embora varie de microfone para microfone, aí varia bastante, né? Mas mesmo assim, com esse sistema eu consegui tirar uma sonoridade muito boa mesmo, certo? Então aqui é só um vídeo rápido para vocês, certo? É só um debate. Eu vou ver se eu gravo agora o som tocando. A preferência é essa, porque chega para não ficar muito enjoando a galera de assistir só eu falando e mostrando. Assim, só o som parado, não. Tem que botar o som para funcionar. Vou montar aqui na frente de casa, vou organizar um dia bom, certo? E filmar para vocês. E pra gente debater, né? E assim que eu estiver filmando, montando o material, boto para filmar, para vocês analisarem como é a montagem, o sistema, ver o sistema tocando, né? Para ter uma posição melhor, certo? Do que eu tô falando, né? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí, vamos debater mais, certo? É muito bom o debate que vocês têm aí fazendo nos comentários. Isso ajuda bastante. Então, se tivesse alguém com alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei e ver que ajuda, compartilhe pra galera aí, seus amigos aí, vai que ajude aí, né? Então, é isso aí, gente. Agradeço bastante a vocês que estão dando like, estão comentando. Compartilhe aí, se inscreva no canal também, já ajuda bastante também, não custa nada, certo? Indique para seu amigo também para ele se inscrever e acompanhar nossos vídeos, que breve vai ter novidades. Estão tocando mesmo, certo, gente? Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todos aí e tamo junto.